Boa noite, amada igreja. Com alegria nos nossos corações podemos louvar ao Senhor, bendizer aquele que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É com muita alegria no nosso coração que reconhecemos a salvação em Jesus. É com alegria no nosso coração que reconhecemos que Ele é o nosso auxílio, que Ele é o nosso sustento, que Ele realmente ampara a sua igreja em meio à tribulação. A palavra de Deus nos diz no Salmo 146, versos 5 e 6, o seguinte: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que confia em Deus. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que percebe que o Criador do Universo está ao nosso lado. Portanto, louvemos a Deus. Possamos, nesse culto, adorar o Senhor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor as bênçãos deste momento de culto. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de culto. Te agradecemos porque, apesar de seres o Criador do Universo, Tu se importa com cada um de nós. Tu se importas com as nossas vidas, com os nossos problemas, com as nossas limitações e nos ama, derramando da Tua misericórdia. E a nós só nos cabe reconhecer a Tua fidelidade e sermos também fiéis, Senhor, devolvendo a obediência que a Ti é devida. Portanto, ó Senhor, sê conosco nesse momento de adoração. Sê propício ao Pai com a Tua igreja, de modo que cada irmão, cada irmã, cada ancião, cada jovem, cada adolescente, criança da Tua igreja neste momento possa reconhecer que o Deus Supremo do Universo nos faz feliz, nos faz realmente pessoas distintas do restante da humanidade, porque temos o Senhor nosso Deus como o nosso único e soberano Deus. Obrigado mais uma vez por esse momento de culto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Celebramos em adoração a Ti. Vimos bendizer-te aqui, Cristo Salvador, verás, com poder em nós domina Tua graça e Tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensina, redimido em Tua luz, vem fazê-lo andar, Jesus. Santo Espírito eternal, ó, dirige as nossas mentes para em comunhão real de buscarmos reverentes e o nosso coração te encherá de gratidão.
Lamentações 3, de 21 a 26. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Dirija-te, Senhor, minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirija-te, Senhor, minha oração. Do mal que pratiquei na confissão, sê tu, ó meu Senhor, propício pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirija-te, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa viver. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. E o Senhor é bom para aqueles que o buscam. Nós nos colocamos, ó Deus, humildemente na tua presença, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor purifique, ó Deus, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Que o Senhor nos ajude a sermos servos melhores, para a honra e glória do teu nome, para que possamos proclamar a tua palavra, Senhor, àqueles que precisam. Colocamos também, ó Pai, os enfermos diante de ti, que são muitos,
Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor afofe, ó Deus, o leito da enfermidade. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, com aqueles que precisam da cura da alma, da cura física. Que o Senhor faça, Senhor Deus, a Tua vontade na vida de cada um. Colocamos, Senhor Deus, também o nosso país, os governantes. Tenha misericórdia de cada um, ó Deus. Colocamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que para o Senhor não há impossível. Sabemos, temos conhecimento dessa pandemia e reconhecemos a Tua soberania sobre tudo, ó Deus. Faça, Pai, a Tua vontade e nos ajuda a crescer, ó Pai, espiritualmente nesses momentos de pandemia. Colocamos, Senhor Deus, tudo diante de Ti. Reconhecemos que somos pó. Precisamos do Senhor em todo o tempo. Mas sabemos também que o Senhor ouve e responde a nossa oração de acordo com o Teu querer. Nos ajuda, ó Pai, a entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei
dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos estar neste momento reunidos para realizar culto a Ti, Senhor. Venha estar abençoando a Tua igreja, abençoando, Senhor, o pastor Rogério, que ele possa vir agora, Senhor, estar trazendo a Tua santa palavra e pregando o Teu santo evangelho. Abençoe mais uma vez a todos nós, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso culto, abramos nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, de onde agora extrairemos mensagem para a nossa edificação. Depois de um período de adoração, contrição e louvor, vamos agora nos edificar nesta Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 até o capítulo 4, versículo 1. E o tema, Paulo e Timóteo, modelos para a vida cristã. Com que se alegravam e com que se entristeciam? Este é o tema, então, para esta pequena passagem que nós temos aqui no Novo Testamento. O texto, então, nos diz, verso 17 ao capítulo 4, versículo 1. E dividiremos em 3 momentos a mensagem, versos 17 e 19, depois os versos 20 ao 21 e, por último, os restantes, o último versículo, capítulo 4, versículo 1. É este. Então, façamos esta leitura de forma completa, depois vamos subdividir este mesmo texto. Irmãos, diz o apóstolo, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Daí então a nossa mensagem, o nosso tema, Paulo e Timóteo, modelos para a vida cristã. Com que se alegravam e com que se entristeciam? Nós, voltando um pouquinho nesta mesma epístola, no capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E no capítulo 1, verso 1, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, por isto, nós incluímos aqui o personagem Timóteo como modelo, porque é deste que Paulo está a dizer quando ele diz, então, o modelo que em nós, conforme afirmado no versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai-os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em nós quem? Em Paulo e Timóteo, conforme observamos no capítulo 1, verso 1, e também no capítulo 2, no versículo 19, onde encontramos esta informação de quem se trata este nós ali incluso pelo apóstolo. E aqui então nós temos, neste primeiro momento, motivos de tristeza. Paulo aponta para a sua tristeza e os motivos: inimigos da cruz de Cristo, porque pregavam o evangelho com a visão totalmente voltada para a vida terrena. Este era o motivo de sua tristeza. E é exatamente o que nós temos nos versos 18 e 19. Porque após esta breve exortação do versículo 17, que tem um imperativo para que nós o imitemos, e assim nós o lemos novamente: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tens em nós. Então Paulo chama para si e para Timóteo a responsabilidade e um padrão de vida a ser imitado pelos crentes de Filipos. E a carta é bem destinada, não é somente à igreja no seu sentido membresia, mas a todos ali presentes. Por isso ele diz no capítulo em que eu li, primeiro, verso 1, quando ele diz, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, ou seja, é para a igreja como um todo, bispos, superintendentes. Aliás, a palavra bispo ou superintendente, ela tem a ver com o apostolado que se seguiu após este colegiado apostólico ter morrido. Então, quando o colegiado apostólico morreu, estes bispos foram aqueles que dirigiam a igreja na doutrina e na palavra dos apóstolos. As tradições apostólicas foram seguidas pelos bispos que se levantaram, bispos que Deus levantou para dirigir a sua igreja. Então, bispos e diáconos, presbíteros e diáconos, pastores e diáconos, é esta estrutura hierárquica que a igreja tem desde os seus primórdios. Aliás, por isso que somos igreja presbiteriana, porque não admitimos nenhuma autoridade acima de presbítero ou bispo, como aqui descrito. Paulo, em sua abertura para esta carta, diz a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive diáconos e bispos que vivem em Filipos, porque a carta é dirigida aos filipenses. Filipos é a cidade. Então nós temos aqui
neste primeiro momento, Paulo chamando a igreja ao modelo de vida cristã que ele, Paulo e Timóteo tinham dado por testemunho. E ele diz então agora um pouco do motivo de sua tristeza. E ele diz nos versos 18 e 19: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então nós temos aqui, muitos andam entre nós, não todos, mas muitos descambam com a Bíblia na mão para outros caminhos, ensinando doutrinas que não são bíblicas, embora estejam de Bíblia na mão, embora estejam com as Escrituras na mão, embora confessem a fé em Cristo Jesus. A mensagem que propagam é uma mensagem voltada tão somente para a vida terrena, não tem nenhuma perspectiva de eternidade, de acertos de contas com Deus, não, é uma vida evangélica para só o presente momento, para somente esta vida terrena. Em muito se assemelha esta tristeza à nossa tristeza. Nós estivemos há pouco numa live com a SAF, na quarta-feira passada, e houve um momento em que houve uma reflexão nos seguintes termos: ora, se o Brasil é um país cristão e tem notadamente um número aos milhões de evangélicos, por que as coisas não mudam? Por que o país continua sendo um dos países mais corruptos do mundo? E ainda mais, por que a bancada evangélica no Congresso é tão corrupta quanto qualquer outra bancada? Por que eles, evangélicos, quando estão diante do produto da corrupção, não rechaçam? Não, eles oram agradecendo o produto da corrupção, como vimos em alguns vídeos. E lê do engano alguém achar que aquilo tudo cessou porque veio parar na televisão e denunciado. Sabemos que não cessou, continua a roubalheira, infelizmente, e é bancada evangélica, ou seja, tem os olhos voltados tão somente para esta vida terrena, mancham o nome de Jesus. Eu sou pastor e diga-se, o pastor, seja eu ou seja outro qualquer, que pregue a palavra com verdade, que pregue a palavra biblicamente, ele é tido, no geral, como um picareta, como um impostor, até que ele prove o contrário. Tamanha está a incredibilidade da figura do pastor. É triste. E Paulo estava vivenciando isto. Muitos, ele está dizendo, andam entre nós. E era motivo de choro para eles, Timóteo e Paulo. E ele diz, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Esta é a tristeza manifestada. E ele diz qual era o comportamento destes muitos que já figuravam entre os cristãos em Filipos, e eles diziam o quê? Está aqui no versículo 19: o destino deles é a perdição. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ora, todo o evangelicalismo brasileiro, chamado neopentecostal, tem muito a ver com isto aqui. Por quê? Porque querem trazer o paraíso para a terra, com as suas determinações, com o seu determinismo evangélico. Então, determina a bênção, determina que Deus faça isto ou que faça aquilo. Aliás, nem sempre determinam, eles também ordenam a Deus que façam isto ou façam aquilo. Como um certo líder deles, basta acessar o YouTube que vocês vão ver. Ele diz simplesmente: Deus, aqui está o que é teu, agora eu quero o que é meu, eu não mandei prometer. Eu não mandei prometer. Está aqui o que é teu, agora eu quero o que é meu. Ou seja, ordenando a Deus, como se estivesse colocando Deus contra a parede, como se ao homem fosse facultado este poder, como se ao homem fora dado este poder. Deus nunca deu este poder para homem qualquer. Tenha ele tamanha fé, não é a fé que temos da parte de Jesus Cristo para que sejamos servos. Então, Paulo, ele está triste, é motivo de lágrimas e choro, porque a mensagem do Evangelho que estava sendo disseminada por muitos era esta, uma mensagem de bem-aventurança somente para esta vida terrena. São estes que caem
nesse tipo de argumento de muitos líderes até hoje, que apresentam para os seus seguidores trechos das Escrituras Sagradas, trechos bíblicos, dizendo que se derem isto ou aquilo para a denominação das quais eles são donos, aqueles mesmos que assim ofertarem receberão muitas vezes mais em suas vidas, porque Deus é fiel. Eu sei que Deus é fiel. A proposta e a forma de colocar a verdade é que está errada, e muitos caem nesta falácia de querer antecipar o paraíso, a vida com Deus, a glória com Cristo, reservada para os seus dos céus, querer trazer esta realidade para esta vida terrena mediante dinheiro, mediante pagamento de pedágio para o céu, mediante demonstração de sacrifício, que no mundo moderno é dinheiro. Que tristeza! Que tristeza! Tristeza lá no primeiro século, tristeza aqui no século 21. A mesma tristeza. E Paulo então coloca isto como motivo de tristeza, e o motivo da tristeza aponta para um destino para todos estes que se deixam enredar, para todos estes que se deixam enganar por esse tipo de mensagem. O destino destes é a perdição. Não sou eu quem fala, nem é o apóstolo Paulo quem fala, mas é o Espírito Santo de Deus é quem fala, é quem ordena, é quem determina a perdição para aqueles que têm o próprio ventre como seu Deus e também têm a sua infâmia e também só se preocupam com as coisas desta vida, com as coisas terrenas. Mas também o texto avança. E é preciso que nós olhemos também para os motivos de alegria. Versos 20 e 21, então. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Este verso 20 e 21 é motivo de alegria para o apóstolo Paulo e Timóteo, como também o é para nós, se nós atentarmos bem para o que ele está dizendo. A nossa pátria está nos céus, somos brasileiros, enquanto vivemos neste plano terreno. Mas nós, cristãos, somos peregrinos, nós peregrinamos por esta terra, nós não somos deste mundo, a nossa pátria está nos céus, e dos céus aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus está nos céus, é lá e de lá que ele virá para nos resgatar, para nos levar para si mesmo. Então, alguns afirmam que Deus fará desta terra mesmo o paraíso, que Deus renovará tudo e tornará tudo novamente limpo, como no princípio do Éden. Não é isto que a Bíblia Sagrada nos afirma. A Bíblia Sagrada nos afirma que nós iremos habitar com o Senhor Jesus nos céus. E não venham dizer alguns, mas está reservado só para 144 mil. Leia direito o texto em Apocalipse, quando se refere aos 144 mil, e no mesmo capítulo onde está esta informação, diz lá: e vi também numerosos povos de toda língua, povo, raça e nação, inumeráveis, não se podia contar. A visão de João, então, não é apenas de 144 mil, mas de um número de pessoas que era impossível de se contar. Assim então, como disse Jesus para o ladrão da cruz, que estava à sua direita, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E é certo que naquele dia, aquele que demonstrou fé em Cristo, o ladrão, foi recebido na glória pelo Senhor Jesus Cristo. E nós aqui aguardamos o Senhor de sua pátria celestial a nós, a Jerusalém celestial. Ela há de descer dos céus para receber
aqueles que confessam o bom nome do Senhor Jesus Cristo. Mas diz mais, diz que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação. Ora, o que é este nosso corpo de humilhação? Vamos tirar por base a mim mesmo. Corpo de humilhação. Este corpo, por mais que eu tenha cuidado para com ele, os meus dentes não são os mesmos de quando eu tinha 18 anos. Os meus cabelos também não. A minha pele também não. A minha visão também não. Ou seja, a minha vida, ela se esvai. E por mais vigoroso que eu seja, e mais cuidadoso que eu seja com a minha saúde, este corpo tem a tendência de definhar. Minha mão já se apresentam rugas, entradas, cabelos brancos, falha de memória e outras coisas, que nem convém dizer, porque não é necessário muito para que nós aceitemos que realmente este corpo nosso é um corpo de humilhação. E por fim, quando a morte vier para mim, para você, nós apodreceremos, nós nos decomporemos, haverá decomposição, a putrefação. É triste, mas é isto a humilhação. E este corpo de humilhação, que está talhado para passar pelo crivo da morte, da primeira morte, porque a primeira morte sucede a todo homem, mas a segunda morte não nos atingirá. Por quê? Porque Jesus Cristo transformará esse nosso corpo de humilhação para ser igual, nem maior que Jesus, nem menor que Jesus, mas igual ao corpo da sua glória. Veja bem, igual ao corpo da sua glória. Não seremos revestidos do poder do Deus eterno, mas teremos os nossos corpos resgatados da morte para viver eternamente com aquele que foi o ressurreto, as primícias dos que dormem nos céus, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí então, ele diz, para ser igual ao corpo da sua glória, de que forma? Segundo a eficácia do poder que Jesus tem, de até subordinar a si todas as coisas. Jesus tem um poder que todo homem, desses que nós conhecemos, inclusive eu, gostaria de ter, mas não tem. E graças a Deus não tem. Mas Jesus tem. Que poder? O poder de subordinar a si todas as coisas. Tudo, nos céus e na terra, está subordinado à mente e à vontade de Cristo Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Deus bendito, Ele é tudo aquilo que as Escrituras afirmaram a seu respeito. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro, o Sol da justiça, o Leão da tribo de Judá. E muitos outros mais qualificativos que o dignificam e o coloca realmente como sendo aquele que tem todo o poder de subordinar a si todas as coisas, inclusive a morte e o inferno. Leia Apocalipse capítulo 1 e você saberá a quem a morte obedece, a quem o inferno obedece e quem é que tem as chaves do inferno. Você descobrirá em Apocalipse que é Jesus Cristo quem detém todo este poder. Ele é o Senhor. Por isso, a mensagem do Evangelho é que todo homem, em todo lugar, se arrependa e creia em Cristo e entregue sua alma a Jesus, porque do contrário, terá entregue a sua alma ao diabo e ele está ali pronto para receber, mesmo que não queira, porque quem não está com Cristo está fadado a cair nos braços de Satanás e vai para o lago de fogo, vai para a morte. O destino deles é a perdição. Mas aqui o motivo de alegria, a redenção, a ressurreição. Este momento em que Cristo recebe os seus. Aguardamos esta pátria. Isto é motivo de alegria para qualquer tempo. Em tempo de bonança, em tempo de pandemia, seja de tempo for.
Quando lembramos o motivo da nossa esperança, o teu coração e o meu coração enche-se de alegria. Nós somos peregrinos. Dure eu 90, 100 anos, eu não terei permanência nesta terra. Eu sou peregrino, assim como você. O tempo denota isto e demonstra isto, que somos peregrinos. Peregrinos, estamos indo para onde? O crente vai para o céu, à presença de Cristo, seu Redentor, que o aguarda. E nós também o aguardamos, conforme o texto está nos dizendo. Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação igual ao corpo da sua glória. Motivo de alegria. E diz mais, então, apenas o capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E eu pontuo para este primeiro versículo do capítulo 4 somente estas palavras: firmes no Senhor, está dizendo o texto. Deste modo, e não de outro modo qualquer, porque aspiramos uma nova pátria, isto é, a celestial, e aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o Redentor das nossas vidas, que não está neste plano terreno, em pessoa. Ele está nos céus, de onde há de vir. E então, neste sentido, firmes no Senhor. Portanto, meus irmãos amados e saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Deste modo e não de outro. De que modo? Com a mente guardada na esperança da vinda de Cristo e de sermos recebidos em sua pátria celestial, da qual já somos cidadãos, selados pelo Espírito Santo da promessa, para que sejamos recebidos nos portais eternos como benditos do Senhor Jesus. Finalmente, irmãos, palavras conclusivas, mesmo no capítulo 4, farei uso das palavras do próprio apóstolo Paulo, dos versículos 4 ao versículo 7, completando esta questão do motivo de alegria que nós devemos guardar em nossas mentes e em nossos corações. Diz o apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E por que ele insiste nesta alegria? Ora, a pátria celestial nos aguarda. Então, alegre-se. E mais, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Sua vinda está próxima. E a nossa vida não dura 200 anos, 500 anos. A nossa vida é um sopro. Perto está o Senhor. Muitas conotações poderíamos aplicar para este termo. Perto está o Senhor, porque também Ele é onipresente. E se faz presente aqui e aí, comigo e contigo. Ele é onipresente, perto está o Senhor. Mas também do ponto de vista de nosso encontro com Ele, nossa vida é tão efêmera que podemos dizer também: perto está o Senhor, logo veremos face a face, como nós também somos conhecidos, também o conheceremos face a face, como diz Jó, no capítulo 19, verso 25, lido no culto passado: os meus olhos verão e não outros, os teus olhos contemplará a Cristo e não outros. Segue-se o texto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós vivemos no século da ansiedade. Ansiolíticos e ansiolíticos são vendidos nas farmácias. E as pessoas continuam ansiosas, inclusive crentes. Ansiosos, ansiosos, ansiosos. É a palavra de ordem da maldade ou, vamos dizer, das mazelas do nosso século. E a Bíblia Sagrada diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, qual é o remédio que a Bíblia nos traz contra a ansiedade? Orações e súplicas diante de Deus, com ações de graças. Que bom
quando nós atentamos para o que a Bíblia diz e ela associa esta atitude da oração e da súplica ao crente que cultiva a alegria, não de si mesmo. Nós não rimos da desgraça, nós nos entristecemos com a desgraça, mas nós nos alegramos porque Deus nos prometeu a sua pátria celestial e em Cristo nós temos esta herança por certo. É uma esperança viva, porque Cristo ressuscitou. E o verso 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando suplicamos, quando apresentamos diante de Deus as nossas orações e súplicas, por tudo aquilo que envolve o despertar da nossa ansiedade, tudo aquilo que nos provoca insegurança, colocamos diante de Deus em oração, então, diz o verso 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e mente, irmãos, é de uma mesma ordem, é de um mesmo significado. Tá bom? Então, quando diz coração e mente guardados em Cristo Jesus, ninguém vai adoecer da cabeça por ser crente. Antigamente dizia-se assim, olha, não deixe teu filho ler muito a Bíblia não, porque fica louco. Olha, quem estuda muito a Bíblia, fica louco, fica doido. Não fica doido não, nem fica louco, nem perde o juízo. Quem lê muito a Bíblia, agrada a Deus. Seja conhecida a vossa moderação de todos os homens. E a Bíblia é um livro que nos chama à equidade, à moderação, ao juízo, à sobriedade, a todas as virtudes que dignifica a pessoa humana. Assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Alegres, porque o fruto do Espírito também é alegria para com aqueles que servem a Jesus e não se prendem a esta vida terrena como se fosse aqui o destino das nossas vidas. Não é. O destino das nossas vidas é a pátria celestial, de onde aguardamos o Salvador, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos numa semana abençoada, fortalecidos pelo amparo e pelas misericórdias de Deus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Senhor eterno, nós agradecemos por Tua bondade, porque o Senhor, ó Deus, nos dá a Tua palavra tão singela, mas ao mesmo tempo tão poderosa, que denuncia, ó Deus, um tipo de prática errada quando aqueles que se dizem crentes se deixam levar para uma vida tão somente para os contentamentos desta vida terrena, que te entristece, ó Deus, porque levam uma mensagem errada e levam muitos, ó Deus, a descambar pelo materialismo, pelo consumismo exacerbado dos nossos dias. Agora, Pai, é motivo de alegria quando os teus filhos vivem esta mesma vida terrena com um olhar voltado para os céus, de onde o Senhor Jesus há de vir, de onde o Senhor Jesus há de vir para recolher aqueles que têm guardado a verdadeira pregação do Evangelho, que têm guardado a verdadeira mensagem nos seus corações. Faça-nos, ó Deus, andar felizes e alegres, ó Deus, por tal promessa, porque Tu és fiel para cumprir em nossas vidas tudo o que prometeu, tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Agora, Deus, recebe o culto desta igreja, recebe o culto, ó Deus, que lhe oferecemos nesta noite, e seja o Senhor, ó Deus, servido em nos abençoar, dando-nos, ó Deus, uma semana protegida sob as Tuas mãos, e enquanto isto, ó Deus, colocando a Tua igreja a serviço do reino, na intercessão de uns pelos outros, na intercessão pelos magistrados, pelos governadores, ó Deus, deste nosso país. Ó Deus, nós suplicamos as Tuas misericórdias, na direção, ó Deus, para a saúde do Teu povo, especialmente a igreja, para que logo, ó Deus, possamos retornar aos cultos presenciais e também às atividades, ó Deus, de evangelização, de propagação da Tua palavra. Enquanto isto não vem, ó Deus, à tona, dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos achados diante de Ti criteriosos, cuidadosos, e que cuidemos uns dos outros com amor fraternal. Assim, ó Deus, recebe a nossa oração também em favor dos enlutados, em favor daqueles que sofrem, em favor dos que choram, em favor dos que estão acamados, dos que estão entubados, daqueles que estão inconscientes, ó Deus, dado os sedativos, ó Deus, com que estão recebendo. Tenha misericórdia, Pai. São milhares de milhares estes, ó Deus, que se encontram, e muitos deles ovelhas do Senhor, sobre os quais, ó Deus, temos a certeza de que o Senhor não os desampara e que dia após dia a Tua presença ali se faz, ó Deus, presença abençoadora na vida do enfermo e de seus familiares. Rogamos, ó Pai, as Tuas misericórdias, oramos em nome e por amor de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. Amém.